Olá, eu sou o professor Hermes Azevedo, professor de Geografia. Nós desenvolvemos um trabalho de videoaulas para apresentar aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Altamira uma forma de interagir com nossos alunos nesse momento tão difícil da pandemia mundial, Covid-19. E esse trabalho vai atender os nossos alunos do 9º ano. Uma forma de revisar com um assunto muito importante, um pouco complexo, mas se você olhar no detalhe, você vai perceber como é fácil entender o sistema de globalização. Na verdade, o processo de globalização. E aqui nós vamos, nessa nossa primeira aula, nós vamos observar as 4 fases da globalização. E o que é globalização? Para muitos estudiosos, alguns historiadores, na verdade é um conceito não unânime, que tem suas divergências. E aí vou apresentar cada momento agora desse processo que revolucionou o mundo. Então, assim, numa leitura mais científica, podemos dizer que ela se divide nessas 4 fases. E a primeira fase ela vai do século XV até o primeiro momento da Revolução Industrial. Como assim? Especificamente nas grandes navegações que foram lideradas lá pelos espanhóis e portugueses, onde eles se lançaram nos oceanos em busca de aumentar suas riquezas das coroas europeias, e até a Revolução Industrial, no primeiro momento que se iniciou lá no meados do século XVIII na Inglaterra, com 3 características fundamentais. A primeira foi a descoberta da fonte moderna de energia, que foi o carvão mineral. E o meio de transporte, que já deu uma dinâmica, uma velocidade superior às carruagens do passado. Aí nós tivemos o barco a vapor e as locomotivas a vapor. E o mais importante desse momento, desse processo da revolução, é a indústria de tecido, a indústria têxtil. Então se caracteriza esse primeiro momento da globalização, essa primeira fase, com esses pontos, do século XV, com as grandes navegações, até a primeira fase da Revolução Industrial. Bom, e aqui nós temos o que vem caracterizar a segunda fase desse processo da globalização, é do período que vai da segunda fase da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. E aí nós dizemos que é a pulverização da indústria. Mas de que forma, professor? Bom, vejam bem, foi concentrado o primeiro momento da Revolução Industrial na Inglaterra, lá na Europa. E essa pulverização ela sai para outras grandes nações como a Alemanha, a França, mas ainda no contexto europeu. Mas começou a dinamizar. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, nós temos um momento de dinâmica também com a expansão da industrialização, que surge aí uma nova fonte moderna de energia, vamos dizer que vai ser o precursor desse momento da indústria, que é o petróleo. E aí nós vamos ter a indústria automobilística se evoluindo, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, enfim. E nada mais do que a descoberta da eletricidade, mas tudo isso fomentado pela descoberta do petróleo. E é importante também dizer que nesse período, até a Segunda Guerra Mundial, a indústria cinematográfica, idealizada pelos Estados Unidos, os filmes de Hollywood, de uma certa forma, contribuiu para as opiniões públicas, no sentido de que todos os filmes de guerra, por exemplo, quem eram os vencedores eram os norte-americanos. E aí o que dá de perceber? Um conflito muito grande entre aquilo que os Estados Unidos defendia, que era o capitalismo, e a União da República Socialista Soviética, que defendia que era o socialismo. Então, os Estados Unidos aplicava que os filmes como Rambo 1 foi em série, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, enfim, Platoon. Então, esses filmes, eles mostravam que os vencedores sempre foram os estadunidenses. O capitalismo era bom e que o socialismo era uma coisa ruim. Dessa forma, as opiniões públicas foram se tendenciando para o capitalismo. Nós chegamos no terceiro momento desse processo da globalização.
do pós-guerra, do pós-segunda guerra, né, que é o período da Guerra Fria, que vai até a queda do Muro de Berlim, que simbolicamente finaliza o sistema socialista. Aí nesse período aí, nesse momento, as grandes corporações começam a surgir, porque no pós-guerra, no pós-Guerra Fria, na verdade, acaba a bipolaridade. Finaliza aquilo que nós tínhamos com as duas grandes potências da economia mundial, que eram os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a então União Soviética, que tinha uma defesa muito grande e aplicava para conseguir a área de expansão o seu socialismo. Então finaliza aí. E as indústrias, elas estão, as grandes corporações, elas estão produzindo a todo vapor. Isso é importante para você, aluno, entender a evolução, a expansão da indústria. Mas até aí nós temos as grandes corporações dos Estados Unidos, idealizado pela bipolaridade com a União Soviética. Aí chega um momento histórico para a gente. É quando a reunificação das Alemanhas, a queda do Muro de Berlim, o fim do socialismo. Dessa forma, nós vamos ter uma nova ordem mundial. O que é isso, professor? Surgem novas potências da economia mundial. E a globalização já diz, de uma certa forma, no conceito melhor da globalização, em que ela integra cultura, política, o social, ela vai se fundir, na verdade, para uma economia mundial propriamente dita. A globalização está voltada para isso, porque as transnacionais vão dizer, com grande propriedade, característica desse processo todo de globalização. Percebemos que desde a primeira fase da globalização, como está definida, o embrião do capitalismo surge ali, das grandes navegações. E aí nós chegamos na quarta fase dessa globalização, com a nova ordem mundial. Aí surge potência que sai do continente europeu, alcança os Estados Unidos da América, vai no extremo leste asiático, no Japão, e aí nós temos várias potências comandando o mundo hoje. Nós temos uma multipolaridade. São várias nações que juntaram capital e tecnologia e se desenvolveram economicamente. Os indicadores socioeconômicos desses países, dessas grandes nações, eles subiram junto com o crescimento econômico, se tornaram potência a partir daí. Então nós temos um resumo do que é as 4 fases da globalização. Nessas revoluções e evolução tecnológicas, nós podemos perceber também a velocidade em que foi produzido os meios de transporte. E a velocidade desses meios de transporte, a comunicação. Aqui eu tenho a compreensão do espaço-tempo. Parece que com o avanço tecnológico, o tempo foi encurtado no espaço. E dá uma noção também que o espaço ele vai se reduzindo. E aí eu posso explicar para você, aluno, com maior propriedade, que lá em 1500, no período que compreendia a primeira fase da revolução, da globalização, nós temos a carruagem, que percorria uma média de 16 km por hora. E aí nós chegamos já aqui na segunda fase de 1851 até 1945, as locomotivas ultrapassando 100 km por hora, os aviões a mais de 600 km por hora. E hoje, na atualidade, o que é que nós temos de mais moderno? Os aviões que ultrapassam a velocidade de 1000 km por hora, os jatos que transportam passageiros. É fantástico. É fantástico a revolução, a evolução tecnológica. E o espaço geográfico, ele recebeu todos esses elementos criados pelo homem. Mas com 2 pilares fundamentais, capital e tecnologia. Quem manda no mundo é quem tem capital e tecnologia. É, professor? É. O Brasil, por exemplo, tem capital? Muito. É a 6ª maior economia do mundo. Mas a tecnologia é muito pequena. Então não dá para dizer que o Brasil é uma potência da economia mundial, embora ele esteja lá na lista em 6º, a sexta economia do mundo. Tá? Então,
Para se destacar como potência da economia mundial, os indicadores socioeconômicos têm que subir junto com os indicadores, têm que ser social e economia subir igual. Tá? Um outro momento aqui, para apresentar as características da globalização. Né? São 5 momentos importantes dessas características, para ficar bem clara. Aí nós temos, só reiterando, os pilares da globalização, que é o capital e a tecnologia. Além disso, nós temos o consumo. É necessário que tenha um alvo consumidor de todo esse processo que é produzido no setor industrial. E quase tudo que nós consumimos hoje advém da indústria. E um ponto muito importante também, quanto característica desse momento, são as formações dos blocos regionais. Foi necessário que os países se agrupassem em um modelo de política para desenvolver ou concorrer à economia mundial, para se fortalecer dentro desse cenário. E aí eu posso destacar, por exemplo, a União Europeia, como o maior exemplo, talvez o bloco mais organizado entre todos os blocos econômicos. Nem todos os membros da União Europeia usam uma moeda que eles construíram, que é o euro, forte moeda no mercado. E eles são tão organizados, por quê? Porque os blocos econômicos eles foram trabalhados, eles surgiram em tempos diferentes. E a União Europeia ela vem paulatinamente se trabalhando para se chegar na estrutura que tem hoje. É diferente do Mercosul aqui na América do Sul, por exemplo, do qual o Brasil faz parte. Bom, mas os blocos são fortalecidos, mas passam por crise econômica também. Em 2012, eu lembro que a União Europeia ela entrou numa crise econômica. A Grécia, ela saiu, deixou de ser membro. A Espanha passava pelo momento de debilitação com o bloco, de sucateamento, assim como a Inglaterra passa hoje, o Reino Unido, na verdade. Tá? E aí outro ponto importante também, meu aluno, é o neoliberalismo. Que muita gente se fala de neoliberalismo, mas não sabe o que é isso. E, na verdade, vou explicar de uma forma mais clara para vocês. O neoliberalismo, ele prega a privatização. O que é a privatização? São as empresas assumindo o papel que era do Estado. O Estado deixando suas estatais e as empresas passando a ser terceirizadas, privatizadas. Um exemplo, por exemplo, no governo do Estado, as centrais de energia elétricas, que antes era comandada pelo governo do Estado, hoje é uma empresa terceirizada que fornece o serviço e cobra altos valores pelo serviço prestado. Um outro ponto fundamental do neoliberalismo é o arroz salarial, porque se privatiza e as empresas que vão trabalhar onde o Estado atuava, vai impor as características, os critérios de trabalho. Faz um contrato de 6 meses e aí nesse arroz salarial o servidor ele vai perder as suas garantias que passaram anos lutando para conseguir as suas garantias sindicais. 13º, férias, licenças especiais, enfim. Né? Esse neoliberalismo ele vai facilitar o empenho da globalização. Tá? Quanto à população trabalhista, essa camada de trabalhadores, ele vai ter muitas perdas. E aí o Estado ele entra com a mínima ação possível no que diz respeito à geração da economia. E aí eu vou falar para vocês também aqui o momento mais importante, talvez um elemento fundamental da globalização, que são as transnacionais. Nós temos aqui N transnacionais, que também nós podemos chamar de multinacional, por que não? Todas as duas nomenclaturas elas têm o mesmo sentido. Mas na atualidade nós trabalhamos mais a terminologia transnacionais. A Nike, por exemplo. E aí dá de explicar com bastante propriedade como houve essa interação que se pensava no passado, até lá na terceira fase, no terceiro processo da revolução, da globalização, que os escritórios das transnacionais eram nas suas sedes. Lá se fabricava os produtos industrializados. E era tão bonito, a gente dizia, eu tenho um produto importado dos Estados Unidos, eu tenho um produto importado do Japão.
caro. E se pagava caro por esse produto importado. E o sentido do capitalismo, o objetivo da globalização era ampliar esse mercado, ampliar o mercado consumidor. E o que ele faz? Ele sai, essas transnacionais, elas saem das suas sedes e vai atuar no que nós chamamos de países periféricos, países subdesenvolvidos. Faz um acordo com os governos desses países, fazendo a isenção de impostos, usando mão de obra, tem matéria-prima, mão de obra abundante e barata. Hoje você pode pegar um tênis da Nike, por exemplo, está lá, made in Indonésia, made in China, made in Vietnã. Por quê? Porque as filiais dessas transnacionais foram no território onde tem mão de obra barata e abundante, matéria-prima, e o grande feito que é o consumidor. Então, é necessário que se tenha consumidor para consumir os produtos industrializados. E aí eles vão com esse objetivo. Então, nós temos hoje, por exemplo, o escritório da Nike continua nos Estados Unidos, mas as suas fábricas produzem lá no leste asiático, produzem na África e produzem aqui na América Latina. Eles fabricam nesses territórios. E detalhe, que 80% dos ganhos nesses espaços voltam lá para os seus países sedes. Essa é uma característica das transnacionais. Isso é um critério do capitalismo e da globalização. Bom, aí só para a gente finalizar esse trabalho, nós temos na Divisão Internacional do Trabalho, na nova Divisão Internacional do Trabalho, nós vamos ter os países na pirâmide, os países centrais, são os países ricos, desenvolvidos, os países emergentes, que eles surgem aí, né, como uma suposta evolução econômica, e os países periféricos, subdesenvolvidos ou pobres. E aí essa relação. A fábrica de quem? Dos países desenvolvidos. Quem produz? Os países pobres, subdesenvolvidos. Aí faz o giro, um ciclo, produção, quem manda é os países desenvolvidos, lucro volta para esses países ricos. Então, há uma grande demanda e investimento de capital nesses países subdesenvolvidos, de tecnologia, tudo comandados pelos países centrais. Só para finalizar nosso trabalho, eu vou deixar uma atividade para vocês. Façam um pequeno resumo sobre a globalização presente no Brasil. Meu povo de Altamira e região, fique em casa. A frase de ordem fique em casa, que nós precisamos nos proteger desse vírus e proteger aqueles que nós amamos, que não são nossos familiares. Muito obrigado e até a próxima.